tivemos aqui agora a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente pega alguns lances para dar uma comentada, ver que de repente o que aconteceu de acerto, de erro, enfim. Não estamos aqui para cornetar a árbitro, para ficar cornetando. Nós estamos aqui para mostrar. Ah, teve o erro? Vamos mostrar o erro, mostrar o porquê e fazer uma pincelada rapidinha. Então, solta o lance polêmicos aí. O primeiro lance é esse impedimento, CRB e Vasco. O jogador, o assistente está mal colocado, fora da linha totalmente, e ele acaba anulando esse gol no campo, numa Série B. E tem o VAR, né? Olha lá, é muito. O VAR corrigiu. E o VAR corrigiu. Erro grave, Um erro né? grave de assistente. Um erro primário que não pode errar. Não pode. Não pode errar. Um assistente que está bandeirando Série B e com certeza... Quadro da CBF. E com certeza esse assistente deve fazer Série A. Com certeza. Cara, não pode errar Não pode. um lance desse. Ainda bem que tem o VAR para corrigir. O VAR foi e salvou o lance do campo. O jogo foi 1-1. Com esse gol aí. E assim, é um lance que não pode ter um erro desse. O segundo lance é um Guarani Sport, né? Se eu não me engano, né? Vai ser colocado aí na tela. É um pênalti. Otávio, eu quero que você fale desse lance aí. Foi dado pênalti. E aí, o que você acha? É pênalti ou não é pênalti? Precisava estar num ângulo mais Então, aberto. Assim, não foi dado pênalti. O VAR não chamou, mas eu te garanto. Tem que ter revisão, Foi um lance muito desse. pênalti, cara. Tem que ter revisão. Foi muito pênalti. Guarani Sport Recife. Eu não sei o porquê não foi dado esse pênalti, de verdade. Nosso diretor puder colocar novamente esse lance rapidinho. Cara, assim, Otávio, olha só, o goleiro segura ele pelas pernas, cara. Pelo meio da perna, olha só. Olha lá onde o goleiro vai. Não tem mais bola. É só no corpo. É que ele dobrou muito Ele a dobra perna depois, e o árbitro falou, não foi nada. Mas olha só, aí ó. Sim. Olha aí. Ele vai só nas pernas do jogador. Ele vai só nas pernas do jogador e ele ia finalizar essa bola. Olha lá. Ele ia finalizar. Só que quando o jogador sente que o goleiro fez o pênalti, ele deixa o corpo cair. Mas foi muito pênalti. E assim, o que mais me deixa agoniado, por que o VAR não entrou? Tem que ter uma revisão. Esse jogo era em São Paulo? Em Campinas. Campinas. Árbitro Pênalti de fora. Esse lance é um pênalti a favor do esporte, né? Do esporte. Então, assim, muito pênalti, um erro grave, infelizmente, mas tinha que ser marcado esse pênalti. E, pra mim, um pênalti tem que ser marcado em campo. Não tem que ser, nem precisa ser marcado no VAR. Mas o VAR tem que chamar de qualquer jeito, né? Vê um erro claro desse. Como que não chama? Não chamou, cara, eu não sei. É isso que eu te falo da padronização. Não tem. Pois é, exatamente. O terceiro lance já é um pênalti da Série B ainda. Aí que tá. Dá uma olhada. Olha a prova. A prova do crime tava aí. Já tava sangrando. Já veio. Olha só isso. Olha isso. Ó. Ele vai com o cotovelo, acerta a região ali sensível do jogador. Quem tava apitando? A Edna Batista. Ela de São Paulo. Não tá numa fase então, boa. Otávio, eu não Já sei vem o um que tempo. vem acontecendo. Assim, cara, de verdade, ela deve estar meio brava comigo, porque de vez em quando eu sempre falo dela, porque infelizmente todo jogo dela tá dando um probleminha. Já vem numa Todo sequência. jogo dela tem que ser salva pelo VAR. Todo jogo dela tem que ser salva pelo VAR. Esse jogo, eu tava até torcendo, cara.
Eu lembro você falando, quando a gente começa a torcer muito pelo árbitro, é que pode ser que uma coisa aconteça. E eu torcendo pra não acontecer, e no final do jogo acontece isso daí, entendeu? E assim, não dá pra entender de novo o porquê que o VAR não salvou ela aí. E o VAR também teve o problema no clássico, né? Foi Santos e São Paulo, a Vila. Sim. Ela também apitando. Ela também. Teve dois, pelo menos, eu falei aqui, foram dois pênaltis, pelo menos, não marcados por ela. E que também o VAR deu uma cochilada lá também, infelizmente. Mas esse daí é o mesmo VAR, por exemplo, da final do Paulista do primeiro jogo. Daquele pênalti do Marcos Rocha. É o mesmo VAR. Entendeu? E assim, cara, por que não chamar nesse lance? Pelo menos para chamar, para rever, né? Otávio, eu, como VAR, independentemente do que a árbitra narrar pra mim, porque o que acontece muito com o VAR hoje, Otávio? O árbitro narra. Olha, pra mim foi um contato do braço normal que acabou atingindo sem querer o jogador. Cara, dependendo do VAR que tá ouvindo isso, ou vê a imagem e fala, dá pra defender isso. E aí fala pro árbitro, não, ó, segue a decisão de campo. Mas pelo amor, isso foi uma cotovelada, abriu o supercílio do jogador, fica aí como prova do crime. Tem que chamar o árbitro, cara. Fala, ó, tudo bem, você tá falando isso daí, mas ó, vai lá ver, eu sugiro uma revisão pra você, vai lá ver. Quanto foi esse jogo? Foi 1-0 pra Chapecoense. 1-0 pra Chapecoense. Isso daí era um pênalti final do Grêmio, final do jogo pro Grêmio. Pro Grêmio. Entendeu? Então, assim, gente, tem que ir lá ver o pênalti. Edna, infelizmente, você teve que estar presente de novo no nosso programa, que ia aqui estar muito falando de um acerto, mas infelizmente é mais um erro e que agora o VAR não te salvou de novo. Então, erro da arbitragem, infelizmente, um pênalti que tinha que ser marcado. Agora vamos para a Série A. Juventude e América. América e Juventude. Cara, de verdade, Otávio, dá uma olhada nessa entrada. Vermelho direto. Tinha que ser vermelho direto, né? Direto. E aí o árbitro perdeu essa expulsão. Muito cristalino. Muito cristalino, do lado do assistente. Esse lance aconteceu ao lado do assistente número 1. E é um lance que não pode passar. Tem que ser visto no campo. Tem que ser visto no campo. Essa perna quase que quebra. E quebra, se o pé tivesse... É que o jogador se joga pra trás. Exato. Ele se joga pra trás e deixa o corpo cair, porque ele percebe que a perna dele vai quebrar. E aí precisou a intervenção do VAR. O VAR aí, no caso, atuou bem. Corrigiu. E ele foi lá e corrigiu. Foi lá e mostrou o cartão vermelho. Então, assim, eu mostro algumas coisas que é pra gente ver que o VAR também, às vezes, atua bem. Só que aí a gente mostra o erro de campo. Porque é um lance que não pode passar. É aquele lance que o árbitro está ali acomodado no meio do campo, que ali não vai acontecer nada. E aí ele deixa pro assistente ali e aí acaba acontecendo isso aí, ó. Hoje o pessoal se apoia no VAR. No VAR. No VAR. Qualquer coisa que acontecer ali, o VAR vai salvar. E realmente precisou do VAR salvar. Então, pode tirar isso daí, Sandro, agora. Vamos passar pro quinto lance aí. Goiás e Palmeiras, onde o Everton vai pra bola e tem esse encontro com o jogador do Goiás, que dá um carrinho na direção dele. Olha lá. E a bola passando do lado. E acerta. Acerta ele. O VAR não chamou? Não chamou. Não chamou. O que você acha desse lance? Achei que foi falta. Eu também achei que foi falta. Mas um lance que podia ter sido revisado. Então, mas aí que tá. Esse lance eu entendo como um lance interpretativo. Por quê? Esse carrinho pode ser uma disputa de bola e tal. Mas às vezes o árbitro não viu. Mas então, tudo depende do quê? Do que o árbitro narrou pro VAR. Falou assim, ó, pra mim sim, teve um encontro de disputa de bola. Faltoso. Tal, e aí, pra mim, não faltoso. O árbitro pode narrar pra ele. Agora o VAR tem que entender se é interpretativo.
Porque o carrinho vem forte nele. Então, assim, falta muito clara. Nessa rodada teve muito lances polêmicos. Polêmicos. Muitos. E eu não coloquei todos, não, hein? Teve mais. Pra mim, o mais polêmico, que não teve correção do VAR, Santos e Curitiba. A gente vai ver ali, depois no final disso daí. O próximo lance, o gol do Palmeiras. Aí, mas teve um lance bem parecido, que ele sai todo atrapalhado, perde o timer da bola, toma o gol, depois toma o gol, ele cai sozinho e fica pedindo falta. Aí eu falei, que falta, meu? E aí no final do jogo, ele foi lá cumprimentar a gente e ele foi dar aquela cornetada, aquela reclamada da falta. Falou, meu, foi falta. E eu brinquei com ele, cara. Falei, pô, Tadeu, meu, para, você saiu catando borboleta lá e depois quer falta. Ô, Bísio, é que somos aqui do Globo Esporte da região aqui de Araraquara e tal. E o Tadeu aqui falou que você tirou o barato dele, falou que ele saiu catando borboleta no gol, e ele falou pra gente e tal, a gente queria apurar a história. E eu falei, cara, não sei nem se vocês vão publicar isso, mas assim, eu brinquei com ele, cara. Falei que ele saiu meio catando borboleta porque ele reclama do gol ridículo. Você já viu o lance? Então, eu tô vendo o lance aqui agora, realmente foi ridículo. Eu não vou nem publicar a sua parte, porque realmente é bizarro o lance que ele faz. É muito mais do que esse ainda teve um choque, teve um contato que ele provoca. Mas acho que tem uma disputa legal. Foi chamado para revisão? Também não. Não foi chamado. Esse daí, para mim, o Gustavo Gomes sobe reto, sem atropelar. O Tadeu, que vai ao encontro dele, tem um choque. Tem um choque. O goleiro não é intocável dentro da área. Isso. O goleiro não é intocável dentro da pequena área. Ele vai em cima do atacante e tem um choque. E aí ele continua no lance normalmente. Só que o Rony acerta uma patada lá do outro lado. Golaço. E tinha que ter 3 goleiros aí pra tentar chegar na bola. E aí depois ele cai bizarramente aí. Eu só coloquei esse lance mesmo pra contar essa história. Pra lembrar. Comigo, porque foi assim uma história bizarra. E aí foi bem parecido com esse mesmo personagem aí. Já dá pra notar que ele não sai bem do gol. Então, mas ele melhorou muito nesse esquisito. Ele é muito bom goleiro. Ele fez umas defesas nesse jogo aí mesmo. Sim. Incríveis. Fez umas defesas que eu falei, meu Deus do céu. Nem parece o mesmo Tadeu lá de antigamente. Melhorou muito, mas muito. Mas, alguma saída de gols aí dá umas atrapalhadas. E não foi a primeira vez, não. Já teve aquele caso comigo também. O próximo lance é Internacional e Fortaleza. Antes de sair aí o gol do Internacional, do Fortaleza de pênalti, teve esse lance aí. É um lance que tem um contato, o jogador não pega a bola, ele dá um trancozinho no corpo do jogador, mas assim, aí é o que eu falo, feeling, sentiu o que o jogo tá falando pra você. O VAR aí atuou muito bem, porque era um lance totalmente interpretativo do árbitro. O Flávio Souza é o árbitro aí. Pra mim, assim, eu fico com a decisão dele de campo, viu, cara? Pra mim, aí, o jogador valoriza, ele se joga, ele acaba se jogando pra frente. Né? Ele acaba se jogando pra frente. E o Flávio aí tem... Agora, até assim, tem gente que fala que é pênalti esse lance aí. Eu, no campo de jogo, não daria. Eu também não. Eu fico com a decisão do Flávio. Pra mim, não pênalti. Mas é um lance que, se marcar pênalti, vai ter quem defenda. Vai ter quem defenda, porque teve realmente existe um pequeno contato, um trancozinho. Um trancozinho na parte da perna de trás, no quadril ali, mas... A forma como ele caiu então, é que não caracteriza. Não caracteriza. Ele cai como se alguém estivesse dando um empurrão. E não foi. E não foi empurrão.
Foi um contatozinho embaixo. Eu não vejo para marcar penal, não. Acho que o Flávio foi muito bem nesse lance aí e não marcar o pênalti. E o VAR, melhor ainda, em não chamar. Porque mesmo que se ele achasse que foi pênalti, é um lance interpretativo demais, não pode chamar. O 8º lance desse mesmo jogo. Aí foi o pênalti marcado a favor do Fortaleza. Aí é a área VAR. Era um escanteio, né? Escanteio. E aí aquele bololô. O árbitro bem de frente para ele. O Flávio estava bem de frente com o lance. Não conseguiu observar esse agarra que foi pela parte da frente. E aí o VAR interveio muito bem. Corrigindo. Esse lance, corrigiu a marcação. Marcando o pênalti, que foi um agarrão. Quem realmente. era o VAR aí? Aí, então, você não lembra? Não lembro do quem VAR. Peguei. Mas foi bem, hein, Mas Biso? foi muito bem. Foi muito bem. Foi muito bem. Aí a gente pode ver que deve ser de São Paulo. Não, é de São Paulo. É de São Paulo. Não sei se é o Guarizo. Eu acho que é o Guarizo. Não tenho certeza. Então eu acho que é o Guarizo. Acho. Então foi muito bem. E aí o Flávio marcou o pênalti a favor do Fortaleza aí. Muito bem marcado. Agora, vamos para o outro lance, Santos e Curitiba. O pênalti marcado a favor do Curitiba. É esse lance aí que você tá falando? Esse lance. Pelo amor de Deus. O que você achou aí? Nada. Ele que vai com a perna em cima. Pra mim não foi nada. Nada. Meu pai. Tem muita gente que fala aí por causa daquele contatozinho que tem ali pela perna de trás ali. Só que assim, o jogador pula pra caracterizar o pênalti. Isso. Ele vai ao encontro do jogador que tá no chão. Exatamente. É difícil pro árbitro. Mas, pô, pede uma revisão. Mas é aquilo que você fala. Então, interpretativo. Porque tem o contato. Tem o contatozinho. É. O jogador desliza no carrinho e tem um contatozinho leve. Agora a gente tem que analisar se esse contatozinho aí é suficiente para esse pulo aí. Não é. Olha isso. Porque ele vê que ele já vai perder a bola. E aí ele se joga. Não dá. Um pênalti assim, desse, pra mim... Todos que eu vi dá. comentando desse lance, eu não vi ninguém cravando pênalti. Todos falam que não é pênalti. Não é pênalti. E assim, Wagner, parceiro, gente boa, engraçadíssimo. Wagner Nascimento Magalhães. Cara engraçado, cara, gente fina, tudo. Mas vem caindo no que a Edna vem acontecendo. Todo jogo dele tem alguma coisinha. Ele foi o árbitro do São Paulo e Atlético Paranaense que deu pênalti e meteu a bola para escanteio. Entendeu? E já estava escalada novamente. E deu esse lance aí a favor do Curitiba. Árbitro FIFA, né? Árbitro ou perdeu? FIFA? Não, é FIFA ainda. É FIFA. É FIFA ainda. Infelizmente, cara, eu de verdade, assim, eu queria muito falar, olha, não, tem um contato e dá pra marcar o pênalti, mas não dá pra marcar esse pênalti. Não cara. dá. O jogador pula muito e ele está ali a, sei lá, 3 metros da jogada. É que quando fica muito próximo, você perde um pouco, você se equivoca na interpretação. Tem que estar mais longe. Infelizmente, realmente, o jogador tá totalmente de costa. Não dá. Quase parado já. Não tá aquele carrinho que ele passa lotado. Isso. Ele já tá quase parado. Ele tava ali, ó, parado. O jogador que vem bate nele. Realmente, não dá pra marcar esse pênalti. Infelizmente, Vagnão, você vai ter que engolir essa aí, irmão. Porque não é pênalti nunca. E o VAR, aí eu defendo o VAR. Cadê o VAR? Não, mas eu defendo o VAR aí. Por causa do contato. Porque aí se torna muito interpretativo. Porque o árbitro tá a 2,5 metros do lance
marca com convicção, os jogadores do Santos abaixam a cabeça. Eles abaixam a cabeça aceitando o pênalti, cara. Entendeu? Porque o jogador deu carrinho, assumiu um risco. E assim, cara, não é pênalti, cara. Não é pênalti. Mas. Ainda bem que não interferiu no quase, resultado, né? Mas quase. Porque foi 2-1. 2-1. O Santos virou ali e tal. Mas poderia. O Curitiba saiu ganhando o jogo por 1-0 ali. Então. É um lance que realmente não pode acontecer num jogo de alto nível e um árbitro de alto nível, que é o Wagner. Entendeu? Então não pode ter um erro desse daí. Nunca conseguiu ser enganado pelo jogador.